Fala VK, boa noite, podcast novo na área. Nesse podcast a gente quer trazer para você que é empresário dicas de marketing, dicas de crescimento no seu Instagram e principalmente como atrair mais clientes para sua empresa e aumentar o seu faturamento. Eu sou o Caio Vasconcelos, sou o fundador da VK Digital Assessoria, é uma assessoria em marketing e vendas que ajuda você, meu amigo, minha amiga, a crescer mais no digital. Estou aqui acompanhado do meu designer hoje, Lucas Alves, e do meu vendedor, Anakin, que eles vão se apresentar um pouquinho melhor agora. Fala VK, eu sou o Lucas Alves, trabalho com audiovisual e social media há aproximadamente 8 anos e tô aqui representando o time da VK nessa parte do audiovisual. Rapaz, 8 anos é tempo, né? É tempo. Pessoal, sou o Anakin da VK aqui, fico responsável por toda a área de vendas, mais de 5 anos aí no mercado já trabalhando com marketing e todo o setor comercial. E é isso aí, vamos pra cima desse podcast que vai ser muito bom. Show. Pessoal, nesse podcast, como é o primeiro, é o nosso time que vai estar falando aqui, a gente trouxe algumas perguntas pontuais para mostrar para vocês a importância também de se preparar para momentos como esse e também para a sua jornada empreendedora, para a sua empresa, para você saber como poder crescer mais. A gente preparou algumas perguntas e eu quero começar com a primeira aqui, começando perguntando para o Lucas. Lucas, aqui tem uma pergunta muito interessante que muita gente hoje deixou de se importar, né? Que é as fotos profissionais. O quão relevante é hoje um profissional, uma empresa investir em fotos profissionais para dentro do seu escritório, para dentro da sua indústria? Quão importante é hoje? Isso é extremamente importante porque você traz autoridade para o seu negócio e também para o profissional, né? Uhum. Então, a rede social hoje, a gente vai falar bastante sobre isso, ela é a vitrine da sua empresa atualmente. Uhum. Então, você precisa ter uma rede social, você precisa ter fotos bonitas tanto do seu espaço quanto do profissional para você passar uma autoridade. Tá, show de bola. O que você acha sobre isso, Anakin? Mano, Complementando assim, você que tá no setor de vendas, a gente sente na veia todo dia ali, né? Não, uma das coisas que eu vejo assim acontecendo demais é o seguinte, a gente tá ali com uma empresa, os caras têm um trabalho legal, só que às vezes o site tá bonito, tá tudo legal, só que as fotos são profissionais, mas muito antigas. Tem que ficar renovando todo ano? Como é que funciona essa parte? É importante renovar porque às vezes, vamos citar um estúdio de estética. Sim. Às vezes a profissional mudou de espaço, tá num espaço maior, tá com novos funcionários. E às vezes não é legal você mostrar funcionário antigo, você mostrar um estúdio menor, sendo que você tem um outro espaço que você pode atender muito melhor. E às vezes pode atender da maneira que a pessoa tá procurando, né? Sim. Então é bom renovar essas fotos sim. Top, mano. Uma outra coisa que eu vejo assim em relação não tanto a foto profissional, mas já jogando para um lado de rede social, que também várias fotos profissionais, né? Mas ali tem que sempre estar atualizado, né? E hoje eu acho que a forma mais fácil de você ver que uma empresa está atualizada é o Stories. Sim. Porque se ela postou um Stories, quer dizer que hoje ela estava na rede social e ela está fazendo algo para atrair clientes ali, né? Nos Stories precisa ser sempre elaborado ou mais humanizado? Como que faz para ser atualizado e fazer algo comercial, profissional, bonito no Stories? O indicado é que seja o mais humanizado possível. Dar a cara a tapa, mostrar o dia a dia da empresa, mostrar como está funcionando as coisas, para o público ver que tem uma pessoa real ali. Sim. Sabe? Saber com quem que ela está lidando, com quem que ela está conversando, quem é a pessoa que vai atender ela. O que eu tenho até para complementar aqui em relação às histórias é que as pessoas se confundem muito com o feed. O feed é realmente o lugar de você postar o seu melhor, de você colocar ali a sua referência. Exato. Porque ali é para sempre. Depois que você posta, ele não some depois de 24 horas. Sim. Então tem uma frase que eu levo comigo, vocês já devem ter visto, eu comentando com alguns clientes, o feed é perfeito, os stories são imperfeitos. Porque os stories você conta a sua história, você mostra o seu dia a dia. E se você reparar, as pessoas que mais influenciam hoje em dia são quem? As pessoas que mais mostram seus defeitos. Porque geram mais conexões com as pessoas. E por que não uma empresa gerar conexão com as pessoas? Por que você acha que se você errar uma vez, você não vai ter mais clientes? Muito pelo contrário. Se você errou e mostrou como corrigiu, a probabilidade de você atrair muito mais clientes é muito maior. Você se aproxima muito mais do público. Você se aproxima muito mais do seu cliente. Por exemplo, quando eu iniciei o projeto da VK,
quando a gente iniciou lá no primeiro escritório, que as pessoas viu todo esse processo de crescimento, desde colocando as primeiras mesas, a colocando o sofá, vendo que não era uma estrutura já pronta, todo mundo se conectou muito mais. Sim. Pô, Caio, parabéns. Não, agora você colocou uma mesa. Nossa, agora já contratou a primeira pessoa, já contratou a segunda. Nossa, Caio, que legal. Quantos clientes você tem? Ou seja, meus clientes se conectaram muito mais com a gente. Sim. Tanto que muitos deles se tornam nossos amigos pessoais lá. Vocês veem no dia a dia a frequência que eles frequentam lá no escritório, que eles me ligam e tudo mais. Sim, verdade. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você até comentou, né? Stories, ele pode ter menos carga ali de, vamos dizer assim, menos atenção no sentido de não precisa ser toda hora muito elaborado. Mas é importante ter algum tipo de cuidado com ele. Como fazer isso? Sim, é importante você saber o que você vai postar, porque, querendo ou não, é a sua imagem que está ali, né? Sim. E é o mais próximo da sua imagem nos stories do que no feed. Sim. Porque ele traz uma realidade muito maior. Então você tem que tomar cuidado com o que você posta. Porém, sempre está alimentando os stories. Porque, como o nome diz, stories, né? São histórias que você vai mostrar o seu dia a dia, tudo que está acontecendo ali. Top. Claro que de uma forma cautelosa, porque isso pode impactar na sua imagem. E já trazendo para esse lado de mídia social, vamos falar um pouco hoje do nosso escritório. A maneira que a gente atua com os clientes hoje. Você que está no comercial, você que coloca o cliente lá dentro, né? Hoje você está atuando ali como nosso SDR, né? Que você faz toda a qualificação. Qual que é a importância do vendedor na recepção dos leads que vêm dos anúncios? Ah, mano, totalmente. Uma das coisas que a gente vê acontecendo muito, né, do pessoal que tem muita dificuldade com resultados, ou até mesmo o pessoal que teve uma experiência ruim com outras agências e assim vai, né, com marketing digital, tentando sozinho, é que na hora que chegava o lead ele não era bem tratado. Né? Então chegava ali o lead no anúncio e aí a resposta não era oi, tudo bem, fulano, né? Perguntava o nome, opa, eu tô falando com quem, qual é o seu nome, como posso te ajudar. Pô, quando tem uma resposta, né? Às vezes não tem nem resposta. Às vezes nem tem resposta, né? E não sabe responder bem, não sabe perguntar bem, e isso é crucial, né? Você perguntar bem, pô, qual é o seu nome? Beleza, pô, vi que você veio do anúncio tal, então você está procurando tal serviço, né? Um setor que a gente atende muito hoje, clínica odontológica, vai chegar lá o lead, fazer implante. Pô, você está procurando implante, né? O que aconteceu? Como que eu vou poder te ajudar, né? Encaixa ali o cliente como uma pessoa, não é um robô que está chegando mandando uma mensagem. Tem algumas boas práticas que a gente passa todos os dias ali pro atendimento, né? A primeira é sempre se apresentar pelo nome, né? Eu acho que assim, não faz sentido nenhum você mandar mensagem, por exemplo, para uma clínica, igual você mencionou, tá lá o logo da clínica e a pessoa sai respondendo como se ela já fosse a pessoa mais conhecida do mundo, né? Você nem sabe com quem você está falando. Então eu acho que boas práticas aqui de atendimento é primeiro falar o seu nome, se apresentar. E também perguntar o nome do cliente, né? Exato, tem um livro que todo mundo aqui eu acredito que já leu, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele menciona lá que você chamar a pessoa pelo nome dela, você deixa ela muito mais confortável com o sentimento de ser importante. É aquela história, né? Quando a nossa mãe chamava a gente pelo nome completo, quando a gente era mais novo, né? A gente ia falar assim, opa, agora o bicho pegou aqui, mas né? O meu sentimento não era de ser mais importante, não. Entendeu? Aí o sentimento de ser aprontou. Mas ali você dava mais atenção. Ou seja, você se importava mais com o que estava vindo de você. Então segue essa mesma linha. E uma outra coisa muito importante é aplicar o que a gente vem aplicando hoje nos nossos leads, nas pessoas que a gente liga. É alguns métodos de qualificação. Por exemplo, o método SPIN. O método SPIN é o método que você trabalha situação, implicação, problema e necessidade. E através desse método a gente consegue muitas vezes identificar o que o cliente quer resolver. Ou seja, a gente nem se preocupa em vender. A gente se preocupa em entregar o produto que o cliente está pedindo. Por exemplo, muitas pessoas nos procuram por quê? Porque querem aumentar suas vendas. Mas como que elas querem aumentar a venda? Só quer colocar um número maior de faturamento ou querem atrair mais clientes? Ou às vezes elas querem o quê? Atrair clientes que pagam mais para elas e não o volume de clientes. Como que a gente identifica isso? Fazendo perguntas de situação. Essas perguntas de situação, a gente vai identificar o real problema dela. Com esse problema que ela tem, a gente vai implicar nesse problema, ou seja, fazer ela se sentir incomodada por estar acontecendo aquilo na empresa dela. Vamos criar uma necessidade, ou seja, vamos trabalhar a partir da imaginação da cliente, né? Ou seja, como seria o seu escritório, a sua clínica, a sua loja, se você resolvesse isso agora?
Ou seja, vamos estar gerando uma necessidade dela resolver isso rápido. E no final, a última, que já foi esse último ponto que é a necessidade, a gente entra com o nosso CTA, né? Sim. Ou seja, criamos uma situação, geramos um problema, implicamos nele e criamos a necessidade no final para contratar a gente. Exato, isso daí é fundamental porque às vezes um dos problemas que acontece muito é a pessoa que está atendendo, ela fala assim, pô, mas a pessoa não está interessada. Ah, mas chega leads aqui, só que o lead ele não está desenvolvendo bem. Às vezes é porque a pessoa não implicou, não achou um real problema ali da pessoa. Então, automaticamente, a pessoa também não vai desenvolver a conversa, porque ela não percebeu que ela precisa daquela conversa. Ela não percebeu que ela precisa daquele cliente não, né? Daquela empresa, daquele negócio, daquele serviço que eles fazem, né? Então, assim, o Spin, ele é muito bom porque ele tira a pessoa, o lead ali que está chegando do momento A, que pode ser um lead que muitas vezes ele é aquele cliente pronto, já vem vendido, mas que são poucos, né? O que mais acontece é o lead que ele precisa de uma consultoria. E o Spin ele serve para isso, ele é uma consultoria, para no final você não só dar o lugar certo para ele ir, mas ele ir para lá, que isso é o mais importante, porque aí não vai acontecer da pessoa que não quer pagar, da pessoa que vai arranjar objeções em cima de objeções, né? O Spin ele é uma ótima escapatória de objeções, né? Porque ele não bate de frente com a objeção do cliente, ele contorna ela, né? Antes da objeção bater, você já contornou, você já... Me fala como um atendente de clínica odontológica pode utilizar o Spin no seu dia a dia, né? Tô rodando anúncio, tô rodando as campanhas, tá chegando lead pra caramba lá, estamos fazendo a pessoa ficar entupida de cliente para atender. Como que ela pode, primeiro, ter mais tempo para organizar suas tarefas e segundo, fazer um bom atendimento com esse cliente para ela não se perder no seu dia a dia? Bom, como você falou das boas práticas, já é um ótimo início, né? Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Sou fulano de tal, tudo bem com você? Qual é o seu nome? Ou se já tiver o nome lá no cadastro, né? Opa, meu nome tudo bem, fulano? Né? Fala o seu nome, beleza. Pô, vi aqui que você veio aqui dos nossos anúncios sobre implante. Me fala um pouquinho mais, você está procurando fazer implante, já tem algum tempo? Qual que é a situação? Poxa, beleza, ali começou uma conversa, já tem um problema, né? O anúncio ele já ajudou nisso. Em cima desse problema você vai trabalhar ali. O que foi o motivo do implante? Há quanto tempo essa pessoa está procurando? Ela já foi em outras clínicas, né? Já fez algum implante e deu errado? Né? Exatamente, está procurando uma situação que ela passou, né? Então você começa a fazer perguntas. Por exemplo, você me procurou para fazer um implante hoje, mas me fala, o que te incomoda nesse implante que você está procurando? Às vezes você encontra um problema que nem ela mesma sabe que ela está passando. Exatamente. Por exemplo, trazendo para um outro setor da odontologia, por que muitas pessoas querem colocar aparelho? Por causa da sua autoestima. Sim. Mas o quanto isso impacta? Aí você começa a perguntar. Por exemplo, a gente já viu casos reais ali da pessoa falar assim, eu não consigo me olhar no espelho, porque ela tinha um super diastema, abrindo ali os dentes dela, e não tinha massa corrida ali que você passava, não tinha faceta que você colocava que resolvia. Ou seja, o problema dela não era ela ter uma autoestima baixa, mas o problema dela era real de você não conseguir se olhar no espelho. Sim. Você fala assim, eu não me sinto bem com os meus dentes. Não consigo sorrir. E isso prejudica não só ali no dia a dia, mas prejudica na hora de uma conversa, na hora de você paquerar, na hora de você namorar, na hora de você estudar, na hora de você conseguir uma vaga de emprego. Porque querendo ou não, as pessoas são muito visuais. Ou seja, são várias situações que entram na parte de implicação. Assim, você me procurou realmente com um problema ortodôntico aqui, você precisa ajustar, mas você tem noção quanto isso pode impactar na sua vida, você não resolver isso hoje? Ou seja, você achou o problema dela ali, ou seja, essa situação, P, problema, agora começa a implicar. Quanto tempo você vai ficar sem conseguir se olhar no espelho? Sem conseguir conversar com ninguém, sem conseguir sair na rua direito. Sim. Exatamente. E aí no final você já tem uma pessoa com muita necessidade de fazer. Sim. Então isso aí ajuda bastante também. Com certeza. Um outro ponto que eu joguei a pergunta pra você no de volta é o CRM. Bom, mano, mas assim, o Spin ele é maravilhoso, mas toda boa empresa na área de vendas ela precisa de uma ferramenta, que ela é indiscutivelmente necessária para quem está trabalhando com um comercial efetivo, excelente, que é o CRM. Fala para mim aí, qual que é a diferença entre empresa que anuncia com CRM e empresa que anuncia sem CRM? Hoje, as empresas que mais crescem, comprovadamente, são as empresas que mais têm dados dentro delas. Ou seja, que mais têm controle do que elas estão fazendo.
Ou seja, você não pode falar mal de algo que você não sabe que pode melhorar. Entendeu? Então a gente vai muito nessa linha aqui com os nossos clientes. Pô, não tá boa suas campanhas? Por quê? Sim. Aliás, ó, até uma coisa, já pontuando aí, quantas vezes a gente já não fez reunião com o pessoal que não sabia qual era o problema da empresa, não sabia porque estava dando errado a parte comercial dela. Exatamente. E era o quê? Falta de controle comercial. O CRM em si, qual que é a função dele? É trazer controle para o seu setor comercial. Então imagina que você é uma empresa que você está lá rodando 10 mil de campanha por mês, gerando 10 mil leads. Só que chega no final do mês, para você gerar um relatório, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe quantas vendas vieram do anúncio, quantas vendas vieram da indicação, ou melhor ainda, você não sabe quantas vendas você fez. Recentemente a gente conversou com a empresa, coloca 5 mil de tráfego e não sabe quantas vendas faz de tráfego. Ou seja, qual que é o nosso retorno sobre investimento em publicidade? Qual que é o nosso retorno que a gente está tendo? A gente não sabe. Então como é que você vai falar que o seu tráfego está ruim? Como você vai falar que o seu vendedor está ruim? Se a única coisa que você sabe ver é as suas vendas finais. Ou seja, se você medir a sua régua só pelo último resultado, você nunca consegue melhorar. Sim. Por exemplo, às vezes o problema não está no tráfego. Pode ser que esteja no atendimento comercial. Só que é difícil para muita empresa ver isso, né? Exatamente. Eles colocam a culpa no tráfego. A única maneira de uma empresa conseguir visualizar que o seu comercial precisa melhorar é quando ele começa a coletar os dados do seu funil de vendas. Ou seja, ele precisa saber desde a chegada do lead quais são as etapas que ele percorre e aonde a gente está perdendo venda. Se é na hora que a gente está qualificando o lead, se é na hora que a gente agenda uma reunião com ele, ou uma consulta com ele, ou uma avaliação com ele, se é na hora do comparecimento dele, ou se é na hora do fechamento. Hoje, as nossas clínicas odontológicas, a maior dor que elas têm é: o cliente chegou, agendou a avaliação e não comparece na avaliação. Por que vocês acham que o cliente não comparece nessa avaliação? Não trabalhou o SPIN. O que mais? Uma resposta bem básica que eu poderia dar para vocês: o SPIN entra aqui, mas é porque o cliente não sentiu necessidade de comparecer. Isso. Ou seja, era só mais uma avaliação gratuita que ele precisava ir. Ou seja, qual que é o segredo de você conseguir reter mais clientes, para você reduzir números de no-shows? É você fazer o cliente sentir que a sua reunião é importante para ele. Que é urgência. Que é urgente, que ele não pode perder porque é uma oportunidade única. Ou seja, o que a gente tem recomendado para as clínicas que a gente trabalha, para os clientes que a gente trabalha? Faça o cliente te ver como uma pessoa importante. Se você atender ele de qualquer maneira, ele vai te tratar de qualquer jeito. Ou seja, quer reter mais clientes? Trate eles melhores. Dê mais atenção para eles. Então, a gente tem vários casos no escritório, até um que você ficou alguns dias editando um vídeo lá, a gente demorou 9 meses para fazer uma venda. Sim. 9 meses para fazer uma venda. Fala um pouco depois que você viu aquele vídeo ali, que você tinha que editar todo o nome da pessoa ali para não aparecer. Não, foi complicado, cara. Foi uma situação que eu achei que não era possível acontecer. Você ficar 9 meses numa conversa que aparentemente não daria em nada. Só que você foi persistente, conseguiu fechar a venda, mas foi complicado. Eu não sei se eu teria seguido, né? Eu não sei se eu teria toda essa como dizer, eu não sei se eu teria toda essa paciência para aguentar todo esse tempo, né, nessa conversa aí, nessa tentativa. Você fazer o cliente fazer você sentir importante, você começa a reduzir a taxa de clientes que não comparecem na sua avaliação. Sim. E isso você começa a analisar o seu funil. Ou seja, o CRM ele é uma ferramenta que ajuda você a ter mais controle do seu comercial, para você saber exatamente aonde você tem que ajustar. Aí sim, você vai conseguir chegar no seu time de tráfego, na sua agência ou na sua assessoria e falar assim: meu comercial está assim, minhas taxas estão boas, o que eu preciso é de mais leads. O que eu preciso é de mais leads qualificados, porque a minha pior etapa do meu CRM é na taxa de triagem. 80% das pessoas que eu qualifico não são qualificadas para o meu negócio. Mas eu te provo isso com dados. Agora tem muito cliente que fala mal do tráfego, fala mal dos leads, você abre o atendimento e não está lá entregando o resultado que merece. Ou melhor, quando a gente está prospectando, Lucas, você está acompanhando lá no nosso dia a dia ali, é o dia inteiro ligando, falando com o cliente o dia inteiro ligando. A maioria dos clientes que vêm para nós de outras empresas não fazem ideia do que é CRM. Pois é. A gente fez até uma reunião recentemente com um cliente que falou: eu tenho uma pessoa lá que atende os clientes, mas eu não sei o que ela tá falando, não sei como que ela tá recebendo o cliente. Não sei como que tá voltando isso. Ele não tinha controle nenhum. Não tinha nenhum controle. Ele dependia 100% dela.
Agora eu queria ouvir de vocês. Vocês estão lá na VK, já vai completar um ano aí, todo mundo aqui, Sim. trabalhando juntos como equipe, né? Então eu queria entender de vocês. Quão importante é o papel da assessoria? Então depois eu quero falar com vocês sobre a diferença da nossa assessoria para agências convencionais, que todo mundo aqui já sabe como funciona. Sim. Qual que é a diferença da VK na vida dos clientes? Quando a gente entra para trabalhar com o cliente, por que a gente é tão bom nesse trabalho que a gente faz? Por que a gente fideliza tantas contas assim? Cara, posso começar? Pode. Eu acho que o que eu mais gosto, assim, em relação ao processo de entrada, né, dos clientes ali, é o nosso onboarding. Cara, eu gosto muito do processo que é feito, o cuidado de, poxa, vocês chegaram, ter velocidade, ter um atendimento bem legal ali com o pessoal, entender qual que é a proposta que eles querem chegar, os objetivos deles com os anúncios, né, com o design, e assim, já trazer ali o plano de mídia, para ele estar à frente da concorrência dele, né? Então já deixar tudo alinhado. Quando chega ali, entra o processo do tráfego realmente, já está todo o campo preparado, a estratégia já está posta em mesa, né? Então o cliente ele já vem mais seguro, ele já vem com a estratégia em mãos, ele já começa todo o tráfego com segurança de algo que tem um direcionamento, né? A gente mostra que não é do dia para a noite o resultado dele, né? Mas a gente traz algo consolidado. Algo que não vai depender da sorte, mas algo que vai ser construído para ele ter bons resultados. Exato. Sim. E a gente funciona também como uma visão de fora, né? Exato. Porque quem tá lá dentro às vezes acha que o processo tá perfeitinho, redondinho, mas a gente, observando 360, a gente vê coisas que eles não estão vendo dentro da empresa. São coisas que a gente consegue corrigir ali com nossa experiência e que vai funcionar para eles darem um salto que eles não esperavam dar. E o detalhe principal, e sem corpo mole. Exatamente. Os clientes muitas vezes não entendem o que a gente quer passar e a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 reuniões se é necessário, é mensagem no grupo, é ligação no áudio, é ligação de vídeo, é meeting, se é o caso é visita na empresa, mas a gente faz o cliente entender a importância de cada passo que é passado dentro da VK, para que ele consiga ter resultados e previsibilidade, que é o nosso foco hoje do escritório, fazer os nossos clientes terem previsibilidade sobre as vendas do comércio deles, sobre as vendas do comércio dele. Sim. Ou seja, não é anunciar por anunciar, colocar dinheiro por colocar dinheiro, não. É colocar dinheiro, investimento de maneira consciente, sabendo quanto isso pode trazer de retorno para você. E isso é o que me deixa mais seguro com o time que a gente montou lá dentro do escritório hoje. Cara, eu gosto muito disso, acho que você já pode até entrar no assunto que depois que eu falar disso, que eu vejo muito o nosso porte de assessoria. Quando eu vejo o cliente ele com alguma dúvida, o time de tráfego na hora já fala, pô, vamos então já fazer uma reunião, logo depois já tá eles dois lá com o cliente fazendo a reunião lá, esclarecendo as dúvidas, né? Ou você mesmo, às vezes o cliente ele tá com algum problema ali, o Caio já entra em contato, deixa eu ver o que tá acontecendo, como que eu posso te ajudar, às vezes coisas que nem é da nossa alçada, resolver, né? É outro problema, mas ele tá lá resolvendo. Desamparado o cliente não fica. Exatamente, então isso é muito bom. E já aproveitando para entrar nisso, Caio, fala pra gente aí, diferença de assessoria, agência, qual que é? Para vocês entenderem um pouquinho até do propósito da VK, né? Quando a gente iniciou o escritório, por que tem essa diferença hoje dentro da VK? Quando eu iniciei o escritório, eu tinha 2 sócios, 2 amigos que são amigos até hoje, só que por um momento a gente definiu que cada um seguiria para um lado. Ele um foi para a área da faculdade, outro trocou de faculdade, e no final eu fiquei com a VK, né? A gente manteve a VK na verdade, só que 0 clientes, 0 nada. Então, tipo assim, a gente não tinha progredido ainda. A gente aprendeu ser uma agência, mas não aprendeu a vender o serviço no treinamento que a gente fez. Então isso aí foi no final de 2020, se eu não me engano, em 2021 a gente iniciou com o escritório, né? Então 21, 22, 23, na verdade foi de 21 para 22, 22, 23, 24. Isso aí. Então, no final das contas, qual que é o nosso propósito hoje? É ser o sócio que os clientes não têm. Sim. Né? Então, assim, por isso que o Lucas falou, às vezes não é nem da nossa alçada. Mas um sócio, ele não fica olhando qual que é a sua função. Sim. Ele resolve o problema que tem que resolver. E se ele não resolve, ele procura alguém para resolver. Essa é a grande diferença da nossa assessoria para outras agências que tem no mercado. Sim. Uma agência, ela resolve o que foi contratado. Se você vai fazer minhas artes, você só vai ser responsabilizado por minhas artes. Se eu pedir para você editar um vídeo, você fala que não é sua função. Já vi acontecendo e todo mundo aqui já viu isso acontecendo também. Sim. O nosso trabalho é diferente. Se eu não faço a sua edição de vídeo, eu vou buscar alguém que faça para você, ou vou te trazer soluções para você editar. Assim como já aconteceu várias vezes. Uso o CapCut,
uso o Filmora, uso o Adobe, uso o Canva, mas eu vou te mostrar como que você resolve esse problema. Talvez eu não resolva, mas te mostro como resolver. Sim. Então, o nosso principal objetivo como assessoria é ser o sócio que os empresários não têm. É ser o braço direito que eles não têm, que eles não encontram na esquina de cada lugar. Ou seja, eles nos contratam para aumentar o seu faturamento e ganham um parceiro de negócio. Tanto que toda sexta-feira, toda segunda-feira o time se reúne lá para a gente identificar quais são os pontos que a gente precisa resolver em cada empresa que está dentro do escritório. Sim. Em cada negócio que tem lá dentro. E isso gera muita conexão entre os nossos gestores, que é o Matheus, o Paulo e o Gustavo hoje, né? Que eles estão ali na linha de frente com todo o pessoal. Ou eu resolvendo toda essa parte burocrática, às vezes ligando para o cliente, definindo nova estratégia. O Lucas ali ligando para entender o que o cliente não entendeu na arte, o que ele precisa, o que ele quer comunicar, trocando o logotipo, trocando a identidade visual do site. Sim. Troca verão, troca Black Friday, Dia dos Pais, Dia das Mães, trocando ali coisa rápida. O Anak ligando depois de ter feito a venda para compreender o que o cliente está fazendo. Ou seja, o nosso diferencial como assessoria hoje não é em relação a preços, é em relação a valores. É o que a gente entrega para o cliente pelo que a gente é e o que a gente se tornou nesses últimos 3 anos aqui. Sim. E não é à toa que a gente tem clientes com a gente desde o primeiro ano de escritório. E são os clientes que mais indicam a gente. E quem indica é porque está satisfeito. E tem uma diferença importante também, falando na área do design. Quando o cliente chega e fala, ó, eu quero que você faça essa arte e posta pra mim. Uma agência faz a arte e posta do jeito que o cliente mandou. Exatamente. A assessoria, ela, como o nome diz, ela assessora o cliente até o melhor resultado. Sim. Se não é uma arte boa, fala, em vez de você postar isso aqui, por que a gente não faz dessa forma? Em vez dessa arte, por que a gente não faz um vídeo? Pra buscar o melhor resultado. A agência, como você falou, ela faz o que ela foi contratada pra fazer. Exatamente. A gente busca o melhor caminho pro cliente seguir. Sim. Exatamente. Isso é muito claro, muitas vezes, na negociação de contrato. Eu tive um caso recentemente de um cliente no mês de novembro, que ele me ligou e falou assim, Caio, meu caminhão quebrou. Vou gastar uma bica para arrumar esse caminhão e eu não vou conseguir dar sequência no contrato com você. Eu falei, calma lá, imprevisto acontece. Eu não tô aqui só pelo dinheiro que você pode nos pagar. Claro que é importante, porque isso aqui faz todo mundo aqui receber pelo que a gente trabalha. Mas o seu problema unicamente é o caminhão? É esse mês? Então beleza, vamos reduzir sua mensalidade os próximos 3 meses e depois a gente reajusta, quando você equilibrar o caixa da sua empresa e ficar mais saudável. Resultado disso, a gente fez essa negociação em novembro, dezembro, em janeiro ele arrumou um sócio, eles abriram uma outra empresa e adivinha quem eles contrataram? Contrataram a VK. Porque o nosso foco não é só o dinheiro no bolso da empresa, é o dinheiro no bolso da empresa do nosso cliente. Exato. Que é o que faz a maior diferença aqui. Né? É um ganha-ganha. Ganha-ganha sempre é bom. Pô, vamos aqui para um assunto, acho que é muito importante. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse ano e sobre as novidades do ano, tudo que é importante o pessoal estar atento. O que foi a melhor coisa que fizeram para gerar resultados em 2023? Eu vou falar o que fez a maior diferença em 80% das contas do escritório hoje. É a implementação do CRM. Sim. Nos 2 primeiros anos de assessoria, a gente só investia em tráfego pago, só implantava tráfego pago. E isso fez a gente crescer muito, porque a gente saiu daquela história de assessoria que faz de tudo e não faz nada bem, para uma assessoria que faz tudo muito bem focado. E aí, através do tráfego pago, a gente começou a colocar o pé no comercial dos clientes. Começou a dar treinamento de vendas, começou a mostrar, ó, a sua atendente não está fazendo o que deveria fazer. Ou seja, o dono começou a ter um novo olhar lá dentro. Porque às vezes o dono não está vendo o seu comercial, ele está vendo financeiro, está vendo jurídico, ele está vendo outras coisas, mas não está vendo o seu atendimento comercial. Mas por quê? Faz parte do crescimento, da delegação. Então, o nosso maior diferencial de 2023 foi a implementação de CRM. A gente fez o levantamento na semana passada, os nossos clientes aumentaram pelo menos, depois da implementação do CRM, 35% da sua taxa de conversão. Tivemos clientes que saíram de janeiro de 75 vendas por mês e finalizaram o ano fazendo 155 vendas por mês. Ou seja, com um ticket médio de R$3.000 a venda, quanto será que esse cliente não faturou, né? Quanto que isso não ajudou? Detalhe importante, sem investir R$1 a mais em tráfego. Mesmo investimento de tráfego, mesmo investimento na nossa assessoria, com o diferencial de implementação de CRM, organização de fluxo de cadência e organização de atendimento.
aumentando a sua taxa de conversão. Esse cliente ele praticamente dobrou o quanto ele vendia por causa de um ajuste que ele colocou. Isso em vários outros casos também. A gente teve cliente que dobrou suas vendas e cliente que triplicou. Mas o mais importante é conseguir metrificar. Essa é a verdadeira importância do CRM. Não, e fora as livradas que ele deu pra gente no ano passado, porque quem trabalha com tráfego sabe que às vezes o Google, o Face, ele não ajuda muito, às vezes ele dá um probleminha ali, né? E o CRM livrou a gente várias vezes, né? Então, deve falar um pouquinho mais disso, porque você que esteve à frente dessas horas aí, né? Como que o CRM livra a gente? O cliente chega falando que não chegou os leads. A gente tem acesso ao CRM e consegue verificar se os leads chegaram ou não chegaram. Então, aí a gente começa a evitar faíscas na comunicação. Sim. Ou seja, Caio marcou que chegou 10, mas chegou 5. Pode acontecer? Pode. É natural da plataforma acontecer isso. Mas tem vezes que não acontece. Às vezes foi apenas um descuido ali na plataforma na hora de ver num cliente que deixou de responder. Mas o que o Anakin quis trazer aqui, que salvou a gente muitas vezes, foi o cliente reclamando do volume de leads do tráfego e da qualidade do tráfego, sendo que o principal problema estava no atendimento comercial. Sim. Como isso nos salvou? Treinamento de vendas para atendentes. Sim. Aplicamos o treinamento para algumas atendentes, elas deram a volta por cima, montamos scripts de vendas para elas, começaram a ser aplicados. Claro, a gente pede um tempo de 2 meses para validar um script, né? Não adianta você querer validar em uma semana, por mais que já tenha resultados, você precisa de volume de teste. Mas isso salvou a gente em relação ao quê? A gente reduziu muito a nossa saída de clientes. Sim. Porque a gente começou a fidelizar os clientes através de trazer clientes, fazer venda para esses clientes. Sim. E aí começou a aumentar o faturamento muito mais. O que rende isso para o escritório? Mais clientes fiéis, mais indicações a gente consegue aumentar o nosso time cada vez mais. Sim. É aquele problema, né? Muita gente acha que é só receber a mensagem, responder de qualquer jeito, passar valor ali e tá tudo certo, já fez o atendimento. Sim. Mas a questão de saber como atender, que é o diferencial que ninguém enxerga. Eu acho que o maior gargalo hoje nas empresas não está relacionado nem ao tráfego, né? Não é. Não. Eu acho que o maior gargalo nas empresas, até das que a gente atende muitas vezes que não contratou o CRM, é no seu atendimento comercial. É o primeiro contato. Entendeu? Porque o tráfego, se você colocar 10 mil, você vai receber mensagem o dia inteiro. Que você não dá nem conta. A diferença é o quão você consegue atender bem essas pessoas. Quantas vezes vocês já não ouviram história que a pessoa queria muito comprar algo numa loja, porque foi mal atendido, nunca mais voltou também. Exatamente. E não comprou. Exatamente. E às vezes você é muito bem atendido, nem o que você precisa e você vai lá e compra. Às vezes com dó da pessoa. Sim. Então assim, se eu pudesse dar uma dica para todos os empresários que estão me assistindo aqui hoje, preste muito bem atenção no seu comercial. Entenda quais são as etapas do seu funil que você precisa retrabalhar. Se você não sabe como visualizar isso, é porque você precisa implementar um CRM dentro da sua empresa. Esse CRM vai te dar a visão do seu comercial e como você pode atuar junto com o seu time para poder vender mais. Ou seja, se você já tem um bom volume de leads, você organiza o comercial para vender mais. Se você não tem um bom volume de leads, você coloca tráfego, gera um bom volume de leads e organiza o seu comercial para vender mais. Porque a venda também está atrelada ao volume. Sim. Ô, Caio, tem uma pergunta aqui que é importante. 2024 tá aí, a gente sabe que tem algumas mudanças acontecendo, até mesmo na área do tráfego, né, que tem que ser adaptado. Mas eu queria começar com uma outra pergunta, antes de você responder essa parte de tráfego e mudanças. Ano de eleição. Como que isso pode afetar nos negócios, quem vai anunciar, quem está vendendo? Fala aí pra gente. Para quem não sabe como funciona a plataforma, até trazendo para vocês dois que vocês não estão no dia a dia da campanha de tráfego, como é que funciona a plataforma do Facebook e do Google? Funciona por leilão. Quanto mais você investe, mais você aparece. Só que quanto mais pessoas investem, mais pessoas estão disputando aquele espaço publicitário. Sim. É por isso que tem ruas que se você for colocar um outdoor é um preço e tem lugares que se você for colocar um outdoor é outro valor. Por exemplo, se você quiser colocar um outdoor lá no bairro IP, lá da onde a gente é, mas você vai pagar uns 600, 900, 1.200 reais. Agora se você quiser colocar um lá na Paulista, lá no letreiro ali, você vai investir muito mais do que isso. Porque tem uma movimentação muito maior, é um espaço mais disputado. Sim. No Facebook e no Google funciona da mesma maneira. Quanto maior a disputa de espaço, mais caro fica o nosso leilão. E o que acontece no período de eleição? Os nossos amigos políticos iniciam suas campanhas também.
Começam, só que eles anunciam com um valor muito maior do que os nossos clientes. Sim. Tem político que coloca 100 mil, 120 mil, 300 mil em 20 dias para rodar a campanha. Fora que campanha de alcance. Campanha né? de alcance. Então, assim, imagina você disputando com seus 5 mil de investimento um espaço com alguém que está investindo 100 mil. Não quer dizer que seus anúncios não vão aparecer, vão. Só que o seu alcance vai ser menor comparado ao que você tinha em outros períodos. Então, assim, nesse período de eleição, o que a gente recomenda? Que faça um trabalho muito mais relacionado à qualidade, para que você não precise investir muito mais para ter o resultado que você tinha antes. Sim. Você consiga impactar a pessoa com um bom criativo, com um bom atendimento e principalmente com um bom follow-up. Até entrando em follow-up. Qual a importância do follow-up dentro do atendimento comercial para os nossos clientes? Vou passar essa pro Lucas. O Lucas tá começando a fazer uns follow-up bravos aí. O follow-up ele é extremamente necessário, tanto para você não perder a venda, quanto para você convencer o seu possível cliente de que ele tem uma dor que você pode resolver. Porque às vezes ele acha que ele não está no momento de investir, que ele acha que ele pode deixar para lá, só que você vai acompanhar ele e fazendo o follow-up da maneira correta, você vai mostrar para ele que ele tem aquela dor que você pode resolver e que o melhor a se fazer não é deixar para lá. Porque quanto mais ele deixar, mais tempo ele vai perder para recuperar o que ele está perdendo não resolvendo essa dor. Sim, sim. O follow-up ele é maravilhoso, né? Assim, às vezes o cliente ele vai precisar de um mês, ele vai precisar, sei lá, uma semana, às vezes, né? Coincidiu uma vez uma cliente... 9 meses. 9 meses, né? Depois conta a história. Mas assim, follow-up é justamente ali um tempo em que você vai trabalhando e você vai mostrando para o cliente que você realmente está preocupado com ele. E que no meio do caminho também, para quem já começou a trabalhar o spin, vai trabalhar o spin de outras formas, porque vai começar a acontecer coisas. Né? Então, a gente estava falando do ano de eleição, cliente agora que quer deixar para muito mais tarde, cara, amigo, seguinte, primeiro trimestre tá aí, se você não resolver agora, ferrou depois. Se você não acertar agora o seu tráfego, para alcançar o pessoal depois vai ser muito mais difícil. Né? Então, tem muito... o follow-up você vai trabalhando cada vez mais a implicação. Né? Então, a tendência é dele não esquecer você e outra, ele cada vez mais se sentir incomodado de que não está resolvendo aquele problema. Né? Então, o follow-up ele é essencial na área da venda. Né? Mas fala aí dos 9 meses pra gente. Não, antes, eu queria até contar uma história sobre follow-up, que eu acho que eu já comentei com vocês lá no escritório, mas o meu primeiro emprego foi no call center, né? Acho que vocês sabem que eu fiquei lá por um ano. Foi ali que eu desenvolvi toda a habilidade relacionada à comunicação. Eu era uma pessoa muito introvertida, você lembra? De mim na época da escola e tudo mais. Extremamente introvertida, falava pouco, bem tímido. E o call center meio que passou um ponto final nisso. Então assim, eu era obrigado a conversar. Era 70 ligações por dia. Sim. Atendidas. Muita coisa. Então assim, eu falava demais. E com isso eu só aprendi a fazer ligação e vender, e ligava para cliente novo todo dia. No meu segundo emprego, já era uma empresa multinacional e eu fui contratado lá pela minha experiência no call center e por ter estudado engenharia. Então assim, eles já juntaram o útil ao agradável e falaram assim, cara, vem pra vendas. Sim. Então beleza, eu fui pra vendas, só que tinha um detalhe, eu era o cara do follow-up lá. Eu precisava fazer follow-ups. Na teoria ali no final do processo eu precisava fazer follow-ups. E aí eu não sabia o que era follow-up. Eu pesquisava no Google e não sabe quando não entra na cabeça? Aí você traduz follow-up e você não tem nada a ver a tradução com o que tem que ser feito. Sim. Enfim, eu fui desligado do meu estágio, eu acho que na primeira renovação de contrato já fui desligado, mas um dos grandes motivos desse desligamento é porque eu não sabia fazer follow-ups efetivos. Na verdade, eu nem sabia fazer follow-up, eu não sabia o que eu tinha que ir atrás da proposta. E aí passou isso, eu fui para outro estágio e abri a VK. Hoje, se vocês repararem no nosso setor comercial, o que mais se fala é follow-ups. Sim. Então assim, fez o follow-up ali, como é que foi o cliente aqui, como é que foi a conversa? O follow-up, ele é a dinâmica, a tarefa, a arte de você se comunicar com o seu cliente em times específicos. Ou seja, é você não deixar o seu lead esfriar, manter ele morno e ir aquecendo até o momento do fechamento. Vou te dar um exemplo. Às vezes você quer comer um lanche, mas ele está com muita fome. Na hora que você se alimenta, você perde a vontade de comer esse lanche. Só que se no outro dia, no horário do almoço, aquela hamburgueria que você fez contato, lembrar de você, ela vai te mandar uma mensagem.
Oi, tudo bem? Eu vi que você quase finalizou seu pedido ontem. É quase um crime. Eu vi que você quase finalizou seu pedido ontem. Vamos fazer um pedido agora? Ou seja, ela fez um follow-up. Ela entrou em contato novamente com você para tentar reativar um pedido. É aquele famoso quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Cara, quantas pizzas eu já comprei? O pessoal por causa de um bom follow-up. De um bom follow-up. Chegou e ainda deu desconto. Vou comprar. Então assim, aí usando essa mesma técnica do follow-up, a gente faz muito lá no escritório. Por exemplo, tem clientes que a gente fechou em 9 meses, igual a gente mencionou um pouco antes aqui. Mas por que demoramos 9 meses para fechar? Porque o cliente não estava no momento de compra dele. Sim. Exato. Ou seja, eu entrei em contato com ela em um certo período e ela falou assim, beleza, Caio, vou pensar. Quantas vezes a gente não viu vou pensar e desistiu do cliente, ou deixou pensar e passou pro lado? Eu não, tava lá no meu CRM, organizado, uma vez por semana, durante os 3 primeiros meses eu mandava um bom dia, boa tarde, boa noite, depois estendi para 2 vezes por semana e depois 1 vez por mês. Até que virou o ano e eu falei, feliz ano novo, fulana. E ela me respondeu e a gente reativou a negociação. Ou seja, eu esperei 1 ano para essa cliente entrar no período de compra dela. Sim. Já teve clientes que eu esperei 6 meses e tem clientes que demoram 3 dias. Ou seja, são períodos de compras diferentes. O follow-up serve para você manter o seu cliente lembrando de você. Sim. Ou seja, a gente trabalhou com muitos corretores dentro do escritório. Qual que é a diferença de você trabalhar com um corretor de imóveis? Qual é a diferença de você trabalhar com um corretor de imóveis com uma pessoa que vende iPhones? O corretor de imóveis está vendendo um imóvel de 500 mil, de 600 mil. Exato. O vendedor de iPhone vende um iPhone de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil reais. Qual que é o tempo de compra mais curto? A pessoa que vai investir 600 mil ou a pessoa que vai investir 2 mil reais? Com certeza o iPhone, né? Exatamente, o tempo mais curto é quem vai vender 2 mil. Ou seja, normalmente esse tempo de venda é 2 semanas, 1 semana. Isso se for bem trabalhada. Sim. Agora a pessoa que vai comprar um imóvel, primeiro ela vai visitar o corretor 1, vai visitar o corretor 2, vai falar com a mãe, com o marido, com a esposa, vai consultar o banco se aprova o financiamento e um monte de outras coisas que ela tem que fazer. Vai visitar um monte de imóveis. Exatamente. Se o corretor não está atento e conversando com essa cliente, ele entra em esquecimento. Sim. Ou seja, ela começa a falar com outros corretores sobre outros imóveis e a partir daí ela acaba fechando com outra pessoa. Por quê? O corretor deixou ela pensar. Ela ficou mantendo contato. Não falou, oi fulano, tudo bem? Ainda posso te ajudar? Oi fulano, tudo bem? Ó, esse imóvel está assim, sensado, você conseguiu falar com o banco? Acompanhar o seu período. Tô vendendo iPhone, cliente me chamou. Pô, vou ver com o meu marido. Beleza, quando que você pode me dar um retorno? Posso te ligar na segunda para saber como é que tá o status? Ah, vou esperar meu cartão virar. Que dia que vira seu cartão? Dia 5, tá bom. Dia 1 eu te chamo para ver como é que tá. Ou seja, o follow-up é você fazer o cliente lembrar de você durante o período de não compra. Pra quando ele decida comprar, ele fala assim, vou comprar com o Lucas, vou comprar com o Anak, vou comprar por Caio, porque ele foi o mais atencioso. Esse ano a gente fechou uma venda dentro do escritório, porque o cliente falou, Caio, me liga dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro, Tá lá. alô, bom dia? Ou seja, a arte de fazer um bom follow-up, de fazer o cliente lembrar de você e pegar o cliente no seu momento de compra, essa é a arte do follow-up. É isso que faz aumentar a conversão e é isso que faz o cliente vender mais. E uma coisa muito importante sobre o follow-up, caso você vá começar a fazer já, implementar isso, indico muito, é sempre tem uma tarefa no final da conversa. Sempre tem que ter, beleza, vai pensar, tá, ok, quando que eu volto a falar com você? Exatamente. Qual dia, qual hora? Né? Então assim, vou falar com meu marido, beleza, quando que volto a falar com você? Né? Então, vai voltar a falar com a pessoa também, na hora teve a tarefa, vai voltar a falar com essa pessoa. Lembra, falou com o maridão lá, e aí, como é que tá? Como que foi a conversa? Né? Puxa para a última ligação, né? Traz ali uma quebra de gelo, né? Para ser descontraído. E terminou, follow-up, não vai fechar ainda? Tarefa. E se a cliente fala que não vai fechar, ela descarta o seu orçamento? Vai trabalhar na negativa dela também. Por exemplo, a gente tomou algumas negativas no ano passado, né? A gente desistiu do lead depois disso? Nunca desistimos. Nunca. Ou seja, o único lead que a gente desiste é o lead que não tem o perfil da VK. Sim. Qual é o lead que não tem o perfil da VK? É o lead que não quer crescer, Sim. é o lead que não quer ser parceiro, é o lead que é egoísta. Sim. E é o lead que acha que é o dono da razão. Esses 4 perfis a gente não deixa nem entrar dentro do nosso escritório. Sim. Por quê? Não é ego e não é que não quero mais clientes. É porque nós queremos pessoas que entram aqui com vontade de crescer.
Pessoas que entram aqui com humildade. Falam assim, beleza, Caio, eu confio no seu trabalho e você precisa confiar no meu também. Sim. Ou seja, trabalhamos em parceria, trazemos bons clientes e fazemos eles crescer. Sim. Se o cliente tem essas características, mas não está no momento de compra ou achou a nossa proposta acima do valor, não tem problema. Ele vai continuar na nossa base e em 6 meses a gente volta a retornar com ele. Em 3 meses a gente volta a fazer contato com ele. Porque às vezes aquele valor é alto para aquele momento. Para aquele momento. Mas pode ser que daqui 6 meses ele passou por algumas experiências não tão boas, algumas assessorias mais baratinhas, viu que não deu retorno, viu que perdeu investimento, e fala assim, Caio, realmente precisava ter investido em vocês desde o começo. Já tenho referência, já vi que vocês geram resultado, já vi que vocês trabalham de verdade. O que eu precisava mesmo é entender que o trabalho de vocês é bom, mas precisava de um comparativo antes. Sim. Então isso acontece bastante lá no escritório. Sim. Muitos clientes vêm, fecham com um cliente mais baratinho, em 3 meses se arrependem e depois voltam para trabalhar com a gente. Sim. Por que você acha que acontece isso? O cliente opta sempre fechar com mais barato. Cara, eu acho que é quem na verdade não tá... Não tem tanto um pensamento ali de crescimento até o momento que toma a calhada ali com uma má decisão. E aí ele percebe, pô, é um investimento para um time inteiro. É a bolsa mais cara, mas é a bolsa que mais vai durar. Né? É o videogame mais caro, mas é o videogame que tem mais formas de jogar, mais feature, né? Ainda sai jogo pra esse, o antigo não sai mais jogo. Exatamente. Você passou muito por isso a princípio, né? Porque design você tem 6 anos de publicidade, trabalhou 8 anos já com toda essa estrutura que você trouxe hoje, você trouxe muito valor pro nosso escritório. Sim. E você passou muito por isso, você cobra o valor na arte, e aí vem um cara que aprendeu ontem no YouTube a fazer uma arte no Canva. Tem o famoso meu sobrinho faz. O meu sobrinho faz. Como que é pra você, visualizando essas pessoas procurarem o mais barato e não investirem em mais qualidade dentro da sua empresa? Eu acho que é uma profissão muito mal vista ainda. Principalmente pelas pessoas mais velhas. Eu já conversei com muita gente que fala, eu sou das antigas, eu sou do boca a boca, eu sou de entregar panfleto na rua. E tipo, o digital ainda não bateu na cabeça dessas pessoas. Então, qualquer coisa que ela fizer no digital, pra ela tá bom. Às vezes ela nem vê o que tá sendo postado, ela manda a pessoa criar, a pessoa cria, posta pra ela nem vê, nem tá acompanhando. Então, é algo que ainda não entrou na cabeça delas, mas eu converso de um jeito que eu mostro que agora é a época do digital. Sim. Entregar panfleto pode funcionar. Pode funcionar, mas o seu alcance vai ser infinitas vezes menor. Sim. Exatamente. Então assim, o que eu sinto quando as pessoas optam pelo mais barato é que elas não estão enxergando o resultado que elas podem ter. Enxerga o valor, né? Exatamente. Não é o custo, é o valor. Exatamente. Por exemplo, já apareceu ocasiões da pessoa falar assim, pô, Caio, você me cobrou, exemplo, R$3.000 para fazer minhas campanhas. O fulano cobrou 300. Sim. Vou pegar um exemplo prático. A gente está trabalhando com uma empresa dentro do escritório. Essa empresa, quando veio para nós, ela investia R$2.000 em campanhas e pagava R$500 para o seu profissional. Sim. Com esse valor investido em campanhas, ela não batia metas. Meu Deus. Não batia metas. Com o nosso foi diferente. Ela investiu R$2.000 no nosso escritório e colocou R$1.000 em campanhas. Tirou 50% do orçamento e falou, Caio, se você é bom, se seu time é bom, faz eu bater meta com esse valor. Estamos entrando em janeiro, com 5 meses batendo meta. Sim. Ou seja, não está atrelado ao investimento que ela faz, mas em quem ela faz. Porque se fosse só custo, com 2.000 ela batia um valor muito superior do que com 1.000. Ela investe mais no nosso serviço, Sim. Ela tem um suporte maior, ela tem um acompanhamento de mais de 8 pessoas presencialmente acompanhando a conta delas todos os dias. Ela tem um suporte no grupo do WhatsApp o tempo inteiro que ela precisar. As contas dela são sempre vigiadas. Quando ela manda uma pergunta no grupo, ela é respondida em menos de 2 horas. As campanhas dela estão sempre sendo otimizadas por 3 gestores, todo mundo avaliando. Ou seja, ela tem um acompanhamento mais próximo. E com isso, o orçamento dela, que era 2.000,
não rende tanto quanto o nosso que rende com R$1.000. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre indico ela aí no mais barato. Se ela veio falar, ó, você tá muito caro, eu não vou fazer com você, tem uma pessoa que faz mais barato. Eu falo, então por favor, faça com essa pessoa. Você vai economizar muito. Que nem Só que uma hora ela vai lembrar de mim. Exatamente. Porque ela não vai ver o resultado que ela tá esperando. E igual aconteceu com o rapaz que você indicou lá pro escritório recentemente. Ele contratou uma pessoa baratinha. E aí ele recebeu uma proposta de outra pessoa baratinha. Aí essa pessoa baratinha falou assim, me passa o contato dela que eu tô precisando terceirizar. Ou seja, muitas pessoas estão contratando baratinho, mas na verdade não estão contratando a pessoa final. Sim. Tá contratando um terceiro para cuidar da conta. Sim. Entendeu? E aí que entra também uma das diferenças do nosso escritório. O nosso time é nosso. A gente cuida dentro das campanhas do nosso escritório. Sim. É exato. Quando você contrata um prestador de serviço, você quer contratar aquela pessoa, ou o time daquela pessoa. E nessa conversa que a gente teve com ele, a gente viu o quanto que o baratinho saiu caro pra ele. O quanto que o baratinho saiu caro pra ele. Entendeu? Então assim, dica que eu daria sempre, sem pensar duas vezes, avalia o seu custo-benefício, o retorno que você pode ter. O nosso escritório hoje, quando apresenta uma proposta, não é só uma proposta de tráfego pago. É uma proposta que inclui todo o setup de campanha de Google e Meta Ads, inclui a sua otimização da ficha do Google, para quê? Para as pessoas verem o seu Google Meu Negócio bem avaliado, com produto cadastrado, com pessoas achando você no topo de pesquisa. Nós também trazemos uma proposta que inclui uma landing page para você, feita pelo Lucas, ou seja, é design profissional, para trazer o que a sua marca deseja trazer para o seu cliente. Na nossa proposta também é incluso para você uma assessoria de atendimento comercial. Nós vamos analisar como o seu cliente é atendido pela sua recepcionista, pelo seu vendedor. E o ponto mais importante entra na execução das campanhas e análise de mídias. Então eu vou ver o seu Google Meu Negócio, eu vou ver as suas mídias sociais, eu vou configurar tudo para você, vou preparar a sua base, vou subir as suas campanhas e ainda vou fazer uma análise do seu atendimento. Então desde a base até a venda a gente vai cuidar para você. Isso é uma proposta de uma assessoria completa, para você não ficar contratando barato, que vai te deixar cheio de pontas soltas, onde você vai ter mais dor de cabeça do que sucesso. Então a gente busca um sucesso, mas não só na sua empresa, mas na nossa parceria também. Sim, sim. Uma das coisas que a VK mais faz aí é, como você falou, a gente é quase como um sócio. Exatamente. E você pontuou que no ano passado os melhores resultados foram gerados por aqueles clientes que colocaram CRM, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, e você vai confirmar, isso é outra certeza minha, que não é só o cliente que faz o tráfego pago com o CRM com a gente, mas aquele que, junto da gente, tem a melhor comunicação ativa e efetiva, né? E a gente na VK já percebeu como que a comunicação ela é a chave para o sucesso dos negócios, né? Caio, como que hoje um cliente nosso ele pode ter mais sucesso através da nossa comunicação e da comunicação dele? Depende de qual setor. Certo. Explica melhor a pergunta. Né? Vamos lá. Então uma empresa entrou, ela quer mais resultados, certo? Então se os melhores clientes são aqueles que têm mais comunicação, como deve ser feita a comunicação correta, o que deve ser colocado nisso para que a empresa tenha mais sucesso no tráfego, no CRM e quando tem um enrosco, quando tem que mudar de estratégia, o que é importante ter na comunicação, uma assessoria? O primeiro ponto para você ter na sua comunicação é escuta ativa. Muitas vezes o cliente ele fala o que está passando, mas ele não consegue deixar claro qual que é o nosso papel. Abrir o leque ali e entender os pontos que ele está tentando passar pra gente. Então, o primeiro ponto, a gente sempre fala da escuta ativa no escritório. Não força tanto o cliente, tenta evitar que ele tenha que se esforçar tanto. Então, entende, vai atrás da conta dele. Sim. E, principalmente, o que funciona muito para nós no escritório é sempre estar um passo à frente. Isso aqui é como se fosse a primeira regra da nossa cultura. Quando a gente fez o PD de vocês, eu mostrei para vocês lá. Sempre estar um passo à frente do cliente. Por quê? Porque quando a gente se antecipa, por exemplo, meu resultado tá ruim. Por que eu vou esperar o cliente vir me cobrar? Sim. Não, fala assim, Anakin, a gente analisou sua campanha essa semana e ela não tá com o melhor resultado possível. Mas já identifiquei os pontos que eu posso melhorar. Vou melhorar aqui, aqui e aqui. Sim. Então, da nossa parte, para o cliente ter mais resultados, o que a gente faz é se antecipar.
Ótimo. Ver o que está ruim, o que está errado, que nem sempre são mil maravilhas, Sim. mas sempre trazer soluções. Você conversar com o seu cliente, você trazer pontos que estão ruins e não falar para ele como vai resolver ou o que você pode melhorar, é como se você estivesse enfiando uma faca nas suas próprias costas. Porque o cliente vai falar, você tem um problema, resolve. Então qual que é o papel da VK na parte de comunicativa? É se antecipar ao problema do cliente, trazendo soluções. Qual que é o papel do cliente em relação à VK em melhora dos resultados? É trazer o que eles não está gostando e o porquê ele não está gostando. É igual o Lucas questionou hoje. Fulano, você não gostou dessa arte, mas por quê? Sim. Porque eu já alterei ela 2 vezes e você não me falou o motivo que você não está gostando. Então eu preciso que você seja específico no que você não gosta para que eu possa alterar. Faltou o tchan, Lucas? O brilho. Então assim, da parte do cliente é ser específico para nós. Sim. Cara, não estou gostando dessa arte. Cara, não estou gostando do resultado dessa campanha. Beleza, meu amigo. Por que você não está gostando? Cara, eu não estou gostando porque não estou conseguindo vender bem. E por que você não está vendendo bem? Porque o meu lead ele está vindo desqualificado. E por que ele é desqualificado? Porque Sim. ele não está na minha região. Pronto. Sim. Aí você Eu chegou vou no lá na problema minha e sabe onde campanha, resolver. Eu vou lá na minha campanha e vou lá ajustar a região dele. Caio, é porque o cliente é muito novo. Vou lá e vou ajustar a idade. Sim. Caio, é porque o cliente é de baixa renda. Não é essa renda que eu quero atingir. Beleza, então eu vou otimizar o meu público e melhorar os meus criativos. Porque através do criativo eu consigo qualificar o público que eu quero falar. Sim. Ou seja, o criativo é 80% do resultado. Ou seja, da parte do cliente a gente espera, seja específico. Fala o que você não gosta e o porquê. Sim. Não só, se você só cuspir no ar, eu vou fazer perguntas, vou implicar até você me dar a solução. Porque é por isso que o nosso trabalho tem performado bem. Porque o cliente consegue trazer feedbacks precisos. Você fala, Lucas, igual quando você produz arte de escritório. Meu, não gostei desse telefone aqui, mas se você fazer assim, assado, eu vou gostar. Você resolve pra mim em 3 minutos, até menos. Já tá a arte pronta. Que nem a logo, você montou a logo, acertou de primeira. A única coisa que eu falei, Lucas, fundo tem que ser preto. Pronto. Você fala assim, Lucas, esse logo não dá. Você vai, não dá por quê? Era só mudar o fundo, igual a gente conversou. Então assim, princípio da comunicação, o que faz dar certo da nossa parte é se antecipar ao cliente, é se antecipar ao problema, é estar um passo à frente. Vai chegar uma promoção, é passar essa promoção para ele o que pode fazer. Sim. Por exemplo, a gente tem um calendário de datas, Sim. que a gente tem quando é Halloween, Black Friday, Natal, Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães, Ano Novo, aí Carnaval e retoma tudo de novo. A gente tem um calendário. Pra gente já orientar o cliente a cada data que vai chegar o que ele vai trabalhar. Ou seja, se antecipar. Sim. O cliente, ele não precisa se preocupar tanto. Porque a gente vai orientar eles com 15, com 20 dias de antecedência para montar uma estratégia. Então assim, se antecipar da nossa parte, ser específico da parte do cliente. Essa é a fórmula do sucesso. Então pessoal, vamos lá. A gente preparou aqui algumas perguntas no Instagram, né? Não preparou, a gente soltou uma enquete no Instagram que a gente tem algumas perguntas. Sim. Então assim, vamos responder aqui. Vamos lá. Nossa primeira pergunta aqui, vamos lá, ver tudo. Não vou ler muitas, tá? Então, a primeira coisa que me perguntou foi um dos nossos clientes, o Tininho, o Jefferson, é o nosso cliente mais antigo dentro do escritório. Hoje a gente já cuida aí de 5 das empresas que ele tem. Então, Tininho, queremos você aqui. queremos você aqui. Então, assim, qual foi o melhor ano da VK? O melhor ano da VK com certeza foi 2023. Igual eu passei para vocês recentemente, foi o ano que a gente montou o melhor time possível para ter dentro do escritório e o ano que a gente conseguiu o maior volume de clientes. Sim. Claro que a projeção é que esse ano seja muito melhor. Com certeza. Uma das metas já foi batida. Aí. Podcast da VK tá rolando. Podcast da VK tá rolando. Então, assim, o melhor ano foi 2023, não só em relação ao faturamento, porque a ideia é que todo ano a gente consiga avançar. Sim. Mas também porque a gente conseguiu trazer o Lucas. Desde o começo da VK, a gente sempre conversou em trazer o muito Lucas. E calhou, na hora que eu tava trazendo o presencial, o Lucas falou, não, vamos. Alinhamos então aqui. E como fez diferença, né? Como fez diferença. O vendedor, a gente passou 1, passou 2, passou 3, mas conseguimos o Anakin. O Anakin trouxe uma energia muito boa para dentro do escritório, uma energia muito positiva. Com as piadas de Maurício Meirelles, ok, aceitamos. Piadas boas, ok? Mas que faz muita diferença. A ambiência que ele traz dentro do escritório, a felicidade que ele traz. Temos o Matheus, temos o Paulo, temos o Gustavo, que formou o trio ali, que tem performado muito bem. O Matheus se desenvolvendo demais, o Paulo evoluindo cada vez mais. O Gustavo de home office indo muito bem também. Sim. Porque o Gustavo, pra quem não sabe, ele se machucou jogando bola e aí a gente conseguiu liberar o home office pra ele. Após 5 É bom no minutos de tráfego, mas futsal. ruim de boa. Então
Então, assim, qual foi o nosso melhor ano? 2023. E qual vai ser o melhor ano? Vai ser esse aqui o melhor ano. Bom Porque demais. a gente já tá com um time mais consolidado, a gente vai crescer cada vez mais. Tem Cara, pergunta eu tô com uma pergunta aqui, ó. Mandaram aqui pra mim. Essa daqui, talvez, eu acho que o Lucas que vai ter que responder, hein? Quais os princípios do branding e dicas práticas para eu já começar a incluir na minha marca? Cara, assim, o branding, ele nada mais é do que criar a sua identidade empresarial. É aquele famoso bati o olho, eu sei que é tal marca. Sim. Você tem que se destacar de uma maneira que você não copie ninguém, mas que você consiga entregar a sua mensagem, tanto com cores, tanto com fonte, tanto com o tipo de postagem que você vai fazer em rede social. Sim. É uma identidade completa. Então, o branding feito de uma forma consistente, ele traz um resultado inimaginável para dentro da empresa. Sim. Então, acho que os pontos são esses. Trabalhar uma forma de se destacar e ter sua própria identidade sem copiar ninguém. Sim. Se inspirar, você vai se inspirar. Inspiração existe. Tipo, é aquela frase, nada se cria, tudo se copia. Inspiração você vai ter. Sim. Mas tentar se destacar e passar a sua mensagem de forma clara. Top. Não, show de bola. Eu tenho mais uma pergunta aqui, vou passar essa pra você, Anakin. Vamos lá. A pergunta é da Camila. Legal. Ela tem um perfil de viagens e Sim. ela perguntou: dica para influencer crescer no Instagram. Bom, Vou colocar um adendo. É. Ela tem um trabalho fixo, de segunda a sexta-feira. Então ela é influencer nas horas extras. Pô, Isso aí olha só que legal. Pra quem não sabe, minha esposa, eu sou casado, né, com a Juliana maravilhosa. Caju. Tem uma filha linda também, chamada Radassa. E a minha esposa, ela, durante o tempo que ela estava como CLT, há uns 2 anos atrás, eu acho já, ela era CLT e fazia os vídeos dela, né? Hoje ela já está atingindo ali 1 milhão de views e tudo mais, né? E ela fazia o quê? O Stories humanizado no dia a dia do trabalho, fazia o Reels trabalhando ali também, né? Então ela trabalhava o conteúdo dela em cima da rotina dela, mostrando o trabalho dela. E isso era muito legal, porque o pessoal engaja muito. E as marcas também engajam muito com isso. Não à toa, se eu não me engano, foi nessa época que a CIA contratou ela para fazer uma publi. Então, Legal. assim, para ser influencer e trabalhar bem, não é nada mais do que você ser uma pessoa que as pessoas confiam. Por quê? Conexão, né? Conexão, você vai criar conexão. Você é uma pessoa que vai influenciar, né? Então, poxa, grandes influenciadores não são pessoas que só aparecem uma vez ou outra, né? São pessoas que estão constantemente aparecendo em diversos lugares diferentes, mostrando sua vida de diversas formas diferentes. E você não influencia qualquer um também, né? Exatamente. Você influencia quem está conectado a você. Sim. E eu complementaria tudo isso que você falou, concordo 100%, sem tirar nem pôr, mas, na verdade, colocando mais uma informação, que é a parte da constância. Exatamente. Os vídeos que a Juco tá batendo 1 milhão agora, mas não foram todos que bateram. Não. Ela vai fazendo uma sequência, Exato. bate, outro depois não bate. Sim. Ou seja, o que eu mais vejo de influenciador sumindo é os caras que não dá conta de estar todo dia ali postando, fazendo o básico bem feito. Exato. Até nós erramos e falhamos às vezes lá dentro do escritório, que trabalhamos com isso de postar todos os dias. Sim. Mas estamos todos os dias se alertando para quê? Para que a gente seja constante. Sim. Porque essa constância na pessoa que quer ser influencer vai ajudar muito, vai ajudar ela a chegar mais rápido onde ela quer chegar. Sim, e até, Camila, você está assistindo, tirando a sua dúvida aí, uma coisa importante sobre isso que o Caio trouxe da constância é que até o próprio Instagram já disse que se você não tiver constância, você não aparece mais do que os outros. Então, você tem que ter o stories todo dia, você tem que ter uma postagem todo dia, e aí sim o Instagram ele vai te fazer aparecer mais para mais pessoas, para as pessoas corretas, né? Então, quanto mais constância, além de você ter a vantagem que o Instagram vai dar, já declarada, né? E também em todas as redes sociais é assim, né? Você também vai criando maturidade no seu conteúdo. Perfeito. Você vai fazer um conteúdo cada vez mais entalhado, mais bonito, mais adequado ao seu público, que se conecta mais com a sua personalidade e que quando você, já sendo uma influencer, vai ter ali, você vai querer marcas te contratando para patrocínio. Essas marcas elas vão confiar mais em você porque o seu público ele vai ser mais encaixado
a sua personalidade. Então ele sabe, poxa, vale a pena investir nessa pessoa, porque essa pessoa vai pegar exatamente o tipo de público que eu quero. Top. Né? Então acho que uma das... E o mercado de influência local tem crescido muito. Exatamente. Tem crescido demais. Sim. Tanto que a gente recomenda nossos pequenos comércios que a gente atua a contratar pequenos influencers para ter uma cara de confiança ali na hora que a empresa aparece. Exatamente. E tem uma diquinha de ouro, hein? De que ouro. muita gente negligencia. Responda as pessoas que engajam com você. Rápido. Rápido. Tanto na DM quanto nos comentários. A pessoa comentou, tenta dar uma curtida lá. Por mais que você esteja na correria, uma resposta rápida, mas responde, engaja com a galera. Sim. Porque isso vai levar seu engajamento lá no alto. Exatamente. E também o Google Meu Negócio, tem que responder que a galera não Google responde. Só responde coisa negativa, que é o que o pessoal é acostumado, focar no negativo, né? Sim. E aí, para finalizar aqui, a gente tem mais uma pergunta aqui, perguntando como foi o começo, o meu começo especificamente na VK. Eu já dei um spoiler aqui, mas vou falar diretão. Então, como é que foi o começo? A primeira coisa que as pessoas não sabem é que eu abandonei uma faculdade, abri mão de um curso de 5 anos de engenharia, faltando acho que 2 anos para me formar, já tinha feito 4, faltavam mais 2. Então abri mão de tudo isso para entrar no mercado financeiro. Entrei no mercado financeiro, comecei a faturar ali através do trade e tudo mais, e também comecei a dar aulas. Tive 25 alunos em 8 meses. Eu fui aluno do Caio. E ele foi aluno. Então assim, o Lucas foi aluno, e ali eu consegui faturar, consegui levantar dinheiro, consegui. Só que chegou um momento que eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu quero poder ajudar as pessoas e não só me autoajudar. E isso pesou muito pra mim, porque o trade é um negócio individual. Você não conversa com ninguém, você faz o seu, você clica no seu botão, ganhou, você ganhou, perdeu, você perdeu. E isso não estava me ajudando muito no questão de propósito. Não que eu tinha um propósito definido naquela época, né? Propósito a gente vai vivendo, a gente encontra ele. E aí, através disso, eu falei assim, preciso de algo recorrente. Preciso de algo que esteja entrando para mim todos os meses, né? Porque eu já tinha abrido mão da faculdade e do estágio. E o trade, todo mundo sabe que é renda variável. Teve mês que eu fiquei no 0 a 0, mas teve mês que eu ganhei dinheiro também. Né? Enfim, chegou nesse momento, eu falei assim, preciso de algo recorrente. E apareceu o nosso amigo Pablo Marçal, com o lançamento da Casa Digital. E através desse treinamento dele, eu investi junto com 2 amigos meus, que eles dividiram, inclusive, o investimento comigo ali pra gente poder fazer parte desse investimento. E através dali eu comecei a entender o que é tráfego pago, né? O primeiro professor ali foi o Lucas Maia, que eu acho que é o nome dele ali. Então a partir dali a gente já desenvolveu essa habilidade e foi algo que eu peguei muito rápido. Vocês veem no escritório, às vezes acontece uma coisa ali, eu nem tô com a campanha aberta, eu falo, isso, resolve. Ou às vezes eu ligo direto pro cliente, resolvo a situação e já resolve dentro do escritório também. Ou seja, foi algo que eu peguei com mais facilidade. E aí, tudo isso, a gente iniciou esse projeto. Em janeiro, eu decidi seguir a VK por carreira solo. Então, era eu, meu quarto, meu computador. E o nosso primeiro cliente, como é que foi o nosso primeiro cliente? Só para vocês entenderem. Eu estava indo visitar minha avó no Tocantins. E a gente perdeu o voo por causa de 1 minuto. Esse negócio de fazer check-in de 1 hora de antecedência. Era pra fazer no celular, mas não deu. Perdemos o voo. Nessa que nós perdemos o voo, o que aconteceu? A gente tive que comprar uma nova passagem e você não pôde escolher lugar. Vai sentar onde eles mandarem. E nessa que a gente trocou o voo, a gente sentou em lugares diferentes, porque não pôde escolher, eu sentei do lado do William. O William é o proprietário da Coach, né? A Coach foi o nosso primeiro cliente no escritório. E a gente iniciando esse projeto, ele falou assim, Caio, o que você faz? Eu falei assim, eu trabalho com marketing, faço tráfego, tô precisando. Isso dentro do avião, conversando com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. O que aconteceu? A gente trocou contatos, cheguei na minha avó, mantive os contatos ali conversando com ele durante a viagem. Quando voltei para São Paulo, oi William, tudo bem? Cheguei em São Paulo, vamos voltar à nossa conversa? A gente fechou o primeiro cliente do escritório ali. Então, um follow-up aí, ó. Um follow-up ativo, mas aí começou a jornada da VK, que eu falei assim, eu tenho que saber vender também, porque era eu e eu. Então ali eu comecei do quarto, a partir desse momento que eu estava no quarto, em 2 meses já não era cabível ficar no quarto, tive que atender um cliente sentado na minha cama e eu no computador. Imagina o nível da reunião. Entendeu? Então assim, foi Imagina o nível da coluna também. Meu Deus do céu. Com certeza. Enfim, a partir desse dia, foi em fevereiro, março, eu falei assim, eu preciso ir para um lugar meu, fui pro coworking. Quando cheguei no coworking, fiquei lá por 5 meses aproximadamente, e aí, esse tom que eu tô falando aqui, eu falava lá o dia todinho fazendo ligação. Eu sempre prospectei via cold call, ligando para cliente, vou vender, preciso vender, e o tráfego eu cuidava à noite. Aí nisso, me chamaram no cantinho, como se eu estivesse na escola. Caio, preciso falar com você. Você tá falando muito alto aqui no coworking. Aí eu falei,
coworking, né? Mas tudo bem. A partir desse feedback que eu trouxe, uma chave me tocou. Eu falei assim, esse lugar não é pra mim. Isso aqui tá me limitando nesse momento. E aí eu tomei a decisão de pegar o escritório. E aí no final do primeiro ano que eu fiquei no coworking com a agência, eu peguei a primeira VK. Que a gente iniciou aquele projeto que foi uma mesa, 2 meses, 2 meses. E a partir de 1 ano e meio de VK, a gente já começou a fazer as primeiras contratações. Então, nós começamos dessa maneira, através de um voo que perdemos, a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, e aí foi alguns passos. Coworking, escritório de 32 metros, escritório de 75 metros, agora um time com mais de 7 pessoas, parceria em BH, mais de 120 contas atendidas, e esse ano, se Deus quiser, a gente atinge o número 200 de contas atendidas. É isso aí. Porque a gente está com o melhor time que a VK poderia ter agora. Com certeza. E a gente finaliza nosso podcast dessa maneira. Se você quiser dar alguma finalização da parte de vocês, muito obrigado para quem vai assistir, para quem já assistiu e para todos os clientes que fazem parte e farão parte também do nosso escritório. Vocês são muito importantes para a gente. Se quiser finalizar. Pessoal, ó, você que é empresário, logo a gente vai estar trazendo gente aqui pro podcast. Então fica ligado, se você tiver interesse, entre em contato com a gente aí e vamos para cima. Chama a VK Digital, que a gente tem uma proposta boa para você. É isso aí, rapaziada. É muito bom compartilhar essas experiências, e se você tiver alguma dificuldade em aumentar seu faturamento, aumentar seu ticket médio, aumentar seu volume de clientes, a gente pode cuidar disso para você. Chama a gente vai estar sempre atento, fazendo um contato legal aí com você, tirando todas as suas dúvidas e te fazendo um passo a passo para o sucesso, tá bom? Isso aí, Caio. É isso aí, VK, finalizando o nosso primeiro podcast aqui, junto com Anakin e o Lucas aqui, cuidando do nosso time de design, cuidando do nosso time de vendas. É o Fala VK, o nosso podcast aí para empresários. Então, bora pra cima, finalizando o primeiro de muitos. Bora. Isso aí, pessoal. Valeu.